Bom, para começar o nosso mergulho de hoje, tenta imaginar uma partida de xadrez, sabe? Uhum. Existe aquela expectativa implícita de lógica, de uma precisão quase matemática ali. A gente move o cavalo, aí o oponente vai, analisa o tabuleiro e responde movendo o bispo. As regras são claras, né? Exato, os limites estão desenhados ali em preto e branco. É um jogo limpo. Esse seria o cenário ideal, claro. Um sistema fechado, perfeito, onde a melhor estratégia pura e simplesmente vence. E no fundo, acho que a gente gosta muito de pensar que o mundo real funciona exatamente assim. Especialmente o mundo das ideias, né, das discussões. Mas aí imagina que esse jogo tá rolando, a tensão tá no ar, e bem no momento em que um checkmate lógico e irrefutável se aproxima, aquele jogador que tá perdendo simplesmente levanta e vira o tabuleiro no chão. Nossa, o pesadelo de qualquer um. Sim, as peças voam para todo lado. Ele começa a berrar que a mesa estava torta, tipo que as peças vieram com defeito de fábrica. E de alguma forma bizarra, que desafia toda a razão, a plateia ao redor começa a aplaudir esse jogador que acabou de destruir a partida. É bem aí que a lógica morre, cara. O xadrez se transforma num piscar de olhos, num concurso de popularidade. A verdade do jogo já não importa mais pra ninguém. É o caos absoluto. E aposto que quem escuta a gente agora conhece muito bem essa sensação de impotência. Com certeza. Porque é exatamente isso que a gente sente quando sai da teoria pura e entra na arena, assim, selvagem dos debates humanos reais. Então hoje a nossa análise vai dissecar um texto fascinante e, para ser bem sincera, um pouco assustador. Muito assustador. Sim, é o livro A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas, do peso pesado da filosofia alemã, Arthur Schopenhauer. A gente usou a edição Vozes de Bolso como nossa bússola aqui para esse roteiro. Isso, e a nossa missão hoje é bem específica, né? Perfeito, exato. A gente preparou esse dossiê especialmente para ser uma armadura intelectual para quem está ouvindo. A ideia é extrair a psicologia por trás dessas táticas de manipulação para que no dia a dia, seja numa reunião tensa de diretoria ou, sei lá, num grupo de mensagens da família que saiu do controle. O que acontece direto, né? Nossa, toda semana. Então, para que quem acompanha a gente consiga ver o tabuleiro sendo virado em câmera lenta e saiba exatamente como reagir. E para construir essa armadura, a gente precisa primeiro entender o tipo de campo de batalha em que a gente está pisando. O ponto de partida é o que o Schopenhauer chama de dialética erística. Dialética erística, tá? E o que é isso na prática? Então, ele faz uma distinção logo na introdução que muda tudo. Basicamente, ter a verdade objetiva de um fato de um lado e ser reconhecido pela plateia como aquele que tem a razão do outro são dois esportes completamente diferentes. Uhum. A lógica clássica busca a verdade. Já a dialética erística, por sua vez, ela busca única e exclusivamente a vitória no debate. A qualquer custo? Exato. Usando meios honestos ou completamente desonestos. Mas espera um pouco. Lendo isso com uma lente moderna, me bate um questionamento aqui. Por que a gente precisa de truques sujos? Pois é. Tipo, se a gente está numa empresa discutindo um projeto ou na faculdade discutindo ciência, por que simplesmente não podemos colocar os fatos na mesa e deixar que o melhor argumento, sabe, o mais verdadeiro, vença? Então essa é a grande tragédia que o livro aborda. O Schopenhauer tem uma visão incrivelmente cínica, porém muito afiada sobre a natureza humana. Ele atribui essa sujeira toda nas palavras dele, perversidade natural da raça humana. Pesado, né? Muito! E o motor dessa perversidade é a nossa vaidade inata. A vaidade intelectual é uma força irracional poderosíssima. Uhum. As pessoas têm pavor de errar em público. Exato. As pessoas simplesmente entram em colapso diante da ideia de admitir na frente dos outros que a sua afirmação inicial estava errada. Então o que acontece na prática? A pessoa fala antes de pensar. Sempre. E quando a realidade bate na porta e ela percebe que falou uma baita bobagem, em vez de recuar com humildade, ela prefere acionar qualquer artifício desesperado para pelo menos parecer que está certa. O interesse, na verdade, meio que desaparece por completo, então. Sambej, só sobra a defesa da vaidade. Tem até uma citação no texto que resume perfeitamente esse clima, quer ver? Quero, manda aí. Ele escreve o seguinte:
a fraqueza de nosso entendimento e a perversidade da nossa vontade se apoiam mutuamente. Disso resulta que, em regra geral, quem disputa não luta pela verdade, mas por sua tese. Nossa, é impressionante como um texto de século XIX parece que foi escrito, tipo, ontem à tarde, observando uma discussão no Twitter, né? É assustadoramente atual. Muito. Bom, se o debate é esse jogo sujo guiado pela vaidade, como as pessoas jogam na defensiva? Porque, assim, quando alguém percebe que vai perder uma peça no xadrez verbal, qual é o primeiro reflexo de proteção? Eu noto que muitas vezes as pessoas pegam o que eu digo e distorcem de um jeito meio caricato, sabe? E você está percebendo uma das táticas mais comuns que ele cataloga logo no início da obra como estratagema 1, é a ampliação. Ampliação, tá. Isso. A mecânica aqui é engenhosa. O debatedor pega sua afirmação e a estica muito além dos limites naturais. Ele a interpreta no sentido mais amplo e genérico possível. Ah, entendi. Porque na lógica estrutural, quanto mais genérica uma afirmação, mais vulnerável e cheia de buracos ela fica, né? Certo, mas deixa eu fazer papel de advogada do diabo aqui, porque eu sou bem cética com algumas coisas. Manda. Se eu digo, por exemplo, acho que a empresa precisa rever a política de banco de horas, porque as pessoas estão exaustas. Aí um colega responde, entendi. Então você quer que a gente pare de trabalhar, feche as portas da empresa e declare falência amanhã? Clássico. Né? Se alguém faz essa ampliação absurda, essa pessoa não corre o risco de parecer simplesmente ridícula na frente de todo mundo? Como que isso ganha um debate? Essa é uma excelente pergunta, porque revela como a mente da plateia funciona. O objetivo da ampliação não é fazer sentido lógico, é sobrecarregar você e mudar o foco da plateia. Tá. O público, no geral, é muito preguiçoso para processar nuances. Quando seu colega cria esse espantalho absurdo de fechar a empresa, a plateia reage à imagem cômica ou drástica que ele criou ali na hora. A atenção desvia. Exatamente. O ônus da prova, de repente, volta para você. Você para de defender o banco de horas e começa a ter que explicar por que não quer falir a empresa. Ele tomou o controle do tabuleiro. Caramba, entendi. Ele me coloca na defensiva de uma acusação que eu nunca fiz na vida. Existe defesa contra isso? O Schopenhauer é muito pragmático quanto a isso. O antídoto para a ampliação é o que ele chama de formulação exata e estrita. É impor limites de ferro ao seu argumento ali, na mesma hora. Cortar o mal pela raiz. Isso. Você diz, olha, eu declarei única e estritamente X, e absolutamente nada além de X. Não se pode deixar oxigênio para a distorção do outro. Mas e se a minha formulação for perfeita? Tipo, meu argumento é blindado e o checkmate for literalmente inevitável. Como o adversário foge quando não dá mais para ampliar nada? E a gente entra na manobra de evasão de emergência, que é o estratagema 18. A interrupção ou desvio. Se o oponente nota que a sua linha de raciocínio vai destruir ele em poucos passos, a regra de sobrevivência dele é bem simples. Não deixa outra pessoa terminar de falar. Ele corta a pessoa. Ele interrompe o curso da disputa, muda subitamente de assunto e começa a falar de algo totalmente diferente como se fosse o cerne da questão. Nossa, é o famoso mais e o fulano, né? Ou, mas e aquela outra situação 5 anos atrás? Perfeito, whataboutismo, né? Exato. Ele percebe que o jogo atual está perdido, então ele magicamente transporta a gente para um jogo diferente que ele acha que pode ganhar. É uma tática de fumaça pura. E dentro dessas esquivas focadas na plateia, existe uma que é o estratagema 31, que usa a passiva-agressividade como arma. É a declaração de incompetência irônica. Eu confesso que essa tática mexe com os meus nervos. Todo mundo odeia. É quando a pessoa adota aquela postura cínica e diz, olha, o que você está dizendo supera a minha humilde capacidade intelectual. Sabe, pode estar certo, mas eu não consigo acompanhar e lavo minhas mãos. O que está acontecendo por trás dessa falsa humildade? É um jogo psicológico muito sujo, jogado exclusivamente para a plateia. Quem usa essa tática não está admitindo ignorância de verdade, muito pelo contrário. Se essa pessoa tem algum prestígio ou simpatia do público ali, essa tal humildade é um código. Ela está insinuando sutilmente para os ouvintes que o que você disse é tão absurdo,
tão descolado da realidade que uma pessoa inteligente e normal simplesmente não tem como decifrar aquilo. Caramba! Ela usa o próprio carisma para invalidar a razão do outro sem precisar construir um único contra-argumento. Nenhum. É genial e perverso. É quase um bullying intelectual disfarçado de educação, né? Mas assim, esquivar não ganha campeonato, certo? Ficar só na defesa adia a derrota, mas uma hora a pessoa precisa atacar para tentar derrubar o meu rei. O que a mente humana faz quando muda dessa autopreservação para a agressão ativa? Ela busca desestabilizar os alicerces do oponente. E a forma mais rápida de fazer isso não é através da razão, mas da emoção. O livro destaca o estratagema 8, que é uma técnica brutal, a provocação da cólera. Fazer a pessoa perder a linha. Exato. O conselho do autor para quem quer vencer a qualquer custo é enfurecer o oponente, sendo descaradamente injusto e insolente. Isso me faz pensar na internet hoje, sabe? Os trolls de redes sociais não inventaram a roda. Eles apenas ganharam banda larga. Mas por que deixar o outro com raiva funciona tão bem do ponto de vista estratégico do debate? Porque a emoção extrema sequestra a nossa cognição. Quando você está encolerizado, a sua capacidade de julgar as coisas com clareza e de perceber onde estão as suas reais vantagens lógicas simplesmente derrete. Você fica cego, né? Cego. A raiva cria um ruído tão alto na mente que o debatedor perde a coordenação dos próprios pensamentos. A provocação é friamente calculada para fazer você perder as estribeiras em público. E quem perde o controle emocional costuma perder a credibilidade aos olhos de quem está assistindo. Mesmo que os fatos estejam todos do lado dessa pessoa. Especialmente aí. A plateia julga a postura, não o fato. É covarde, mas faz muito sentido psicologicamente. Tem alguma tática de ataque que seja mais estrutural e menos emocional? Algo que use o próprio peso do adversário contra ele? Tipo num golpe de judô mesmo? Sim. E é provavelmente uma das manobras mais brilhantes descritas por Schopenhauer. É o estratagema 26, o feitiço contra o feiticeiro. Basicamente, você analisa o argumento do seu adversário e procura uma brecha para usar a mesmíssima premissa que ele estabeleceu para provar o exato oposto. Como isso funcionaria na prática? Me dá um cenário para eu visualizar. Imagina que vocês estão debatendo o comportamento de um jovem aprendiz na empresa, por exemplo. E aí alguém tenta desculpar um erro grave dizendo: olha, é apenas um garoto, ele é muito inexperiente, é preciso relevar, dar um desconto. Super comum. A resposta fulminante, usando a própria premissa da inexperiência, seria, justamente por ele ser inexperiente e estar em formação, é preciso puni-lo e corrigi-lo agora de forma exemplar para que ele não consolide esse mau hábito na carreira. Uau! Isso realmente quebra as pernas da pessoa. Quebra, porque ela não pode negar a própria premissa. Ela mesma disse que ele era inexperiente. Você literalmente sequestra o argumento. Mas, e quando nem isso funciona? Porque todo debate tem um limite. Quando os argumentos acabam, a lógica seca e o checkmate está ali a 1 milímetro de acontecer, qual é a última cartada? Aquele momento em que o tabuleiro realmente voa pelos ares. É o momento mais baixo da natureza humana em discussões. É o último estratagema do livro O Ataque Pessoal, ou a falácia ad hominem. Ah, o ad hominem! Essa é a regra de ouro do desespero. Quando o debatedor percebe que as forças do outro são esmagadoramente superiores e que a derrota no assunto é certa, ele abandona o objeto da disputa. O assunto não importa mais. Ele vai para a ofensa. O foco passa a ser única e exclusivamente destruir a figura da pessoa do adversário usando grosserias, abusos e ofensas diretas. É uma transição muito nítida da razão para a animalidade. Quando a pessoa abandona o argumento e passa a atacar, sei lá, a sua aparência, a sua família ou o seu tom de voz. O que acontece muito, né? Demais. No fundo, ela está assinando uma confissão pública de que perdeu o debate intelectual. Exatamente. O ataque pessoal é o atestado de óbito da lógica naquela discussão. Acabou ali. Bom, a gente já falou de como as pessoas se protegem na defensiva e como elas atacam frontalmente. Mas me parece que tem um jeito de jogar esse xadrez onde a pessoa muda as regras do jogo enquanto você pisca, sem que ninguém perceba.
como funcionam as técnicas de manipulação da narrativa? Aqui a gente entra no campo da semântica e da ilusão psicológica. Uma das táticas mais insidiosas é o estratagema 12, que é a simples escolha de palavras. Como assim? O Schopenhauer percebeu que as palavras que usamos para descrever algo raramente são neutras. Elas já vêm carregadas de um julgamento moral. Você manipula o vocabulário para vencer a disputa antes mesmo de apresentar os seus argumentos reais. Nossa, isso me lembra muito jargão corporativo. Muito. Tipo, quando uma grande empresa vai mandar, sei lá, 1.000 pessoas embora para cortar custos, eles nunca chamam isso de demissão em massa. Eles lançam um comunicado chamando de reestruturação estratégica ou alinhamento de sinergias. A ação é a mesma, a tragédia para aquelas famílias é a mesma, mas a palavra sinergia tenta meio que anestesiar o julgamento do público. Esse é um exemplo perfeito. É o que na filosofia a gente chama de petição de princípio oculta. Ao escolher um rótulo anestesiado ou, pelo contrário, um rótulo super agressivo, você já embute na mente de quem ouve a conclusão que você quer provar. Na política isso acontece o tempo todo. É a diferença entre chamar algo de inovação necessária ou de subversão da ordem. Você define as regras invisivelmente. Sim, e por falar em regras invisíveis que controlam a plateia, a gente vive hoje na era da internet, onde a opinião da maioria parece ditar o que é real. O Schopenhauer, há 200 anos, já previa o peso do efeito manada num debate. Ele não apenas previa, como ele destrincha o estratagema 30, o apelo à opinião geral, com uma dureza impressionante. A tática é usar a suposta opinião da maioria para asfixiar qualquer voz discordante. Certo. E ele tem uma observação bem ácida sobre a psicologia humana aqui. Ele argumenta que as pessoas, em sua esmagadora maioria, se comportam como ovelhas, seguindo o sino do líder. Aceitar uma opinião que todos parecem aceitar é, antes de tudo, um ato de preguiça cognitiva. Preguiça. Sim. Como ele adaptou de um pensamento antigo, para a maioria é mais fácil morrer do que pensar. Ouvir isso dá até um arrepio pela precisão. Hoje, o número de curtidas, os compartilhamentos ou o engajamento de uma postagem funcionam meio que como a prova suprema, né? Cria-se a ilusão de um consenso online e esse falso consenso age como um porrete contra quem tenta sentar e analisar os fatos friamente. Se milhares de pessoas estão gritando a mesma coisa, deve ser verdade, certo? É a preguiça transformada em arma. A universalidade de uma ideia não prova a sua verdade de jeito nenhum. Mas no calor da disputa, o peso da multidão esmaga o indivíduo que tenta usar só a lógica. Nossa, muito real. E olha, tem uma última tática de manipulação que eu acho fascinante. Talvez pelo fator cômico da coisa. É o estratagema 36. É quando alguém começa a soltar um palavreado que não faz o menor sentido. O famoso jargão vazio. Isso. A gente vê muito isso em reuniões onde o sujeito não sabe do que está falando, mas começa a emendar disruptivo, mindset, holístico, numa mesma frase e todo mundo em volta balança a cabeça concordando, como se isso fosse um estratagema. É o estratagema do atordoamento. E a psicologia por trás disso joga diretamente com uma fragilidade humana muito comum, que é a síndrome do impostor. Ah, claro. Pense bem, se o adversário tem o hábito de ouvir coisas complexas e fingir que entende para não parecer ignorante na frente dos colegas, ele vira presa fácil. Você despeja uma cachoeira de palavras eruditas e conceitos abstratos que soam super profundos, mas que na verdade não significam absolutamente nada. E a pessoa não tem coragem de levantar a mão e dizer: "Ei, eu não faço ideia do que você acabou de falar." Jamais. Ela vai se calar diante do absurdo com medo do julgamento social, cedendo a vitória para quem, ironicamente, falou a maior besteira. É a vitória pela intimidação vocabular. Certo. Processando todas essas táticas, desde as esquivas sujas, os ataques covardes, até essa manipulação semântica, me surge uma dúvida moral inevitável sobre o nosso material de estudo aqui. Qual? O Schopenhauer estava escrevendo um manual de instruções para sociopatas. Ele simplesmente criou um guia de como ser uma pessoa terrível e sair impune. Olha, é muito fácil tirar essa conclusão numa leitura superficial, sabe?
Mas a realidade da obra é o extremo oposto. A relevância monumental desse livro para a filosofia e para a vida prática é que ele foi concebido como um treinamento rigoroso de defesa pessoal intelectual. O próprio autor compara isso à esgrima. Então a ideia é: você não estuda como o veneno age para envenenar os outros, mas para saber como fabricar o antídoto caso alguém tente envenenar você. Precisamente. Você precisa conhecer a anatomia da desonestidade para não ser trucidado por ela numa reunião de trabalho ou num debate político crucial. No entanto, é vital que a gente aponte a grande limitação inerente a esse sistema todo. E qual seria? A limitação é que a dialética erística não constrói absolutamente nada. Ao focar apenas nas mecânicas de como ganhar, ela abandona o edifício da verdade objetiva. Ela não resolve problemas, ela não descobre vacinas, ela não melhora a sociedade. Ela apenas ganha brigas. É um campo de batalha meio estéril, né? O que me lembra a nossa segunda citação do roteiro, que destila bem o cinismo e a lucidez dessa obra. Qual é? O Schopenhauer resume tudo ao dizer a verdade objetiva de uma proposição e sua validade na aprovação dos debatedores e ouvintes são duas coisas distintas, ou seja, o que é real e o que convence nem sempre andam de mãos dadas. Muito forte. E reconhecer esse abismo entre o real e o convincente é o primeiro grande passo para a maturidade intelectual. Com certeza. E com isso, acho que a gente cumpriu a nossa missão principal hoje. Esse nosso profundo mergulho na psique dos debates não foi para transformar quem está ouvindo num debatedor agressivo, mas para dar clareza. Quem tem essas ferramentas em mente agora consegue olhar para aquele colega no trabalho usando jargões vazios ou para o familiar gritando absurdos e não sente mais desespero. Você passa a enxergar as engrenagens da manipulação girando ali na hora. E para fechar esse escudo de proteção de vez, a gente precisa trazer a regra fundamental que o autor deixou bem no fim do livro. Curiosamente, é uma regra que ele tomou emprestada de Aristóteles. Olha só. Pois é, depois de listar todos esses 38 truques desonestos, ele diz que o único antídoto definitivo, a barreira absoluta contra a fraude intelectual, é uma escolha muito simples. Escolher com quem você debate. É a retirada estratégica. Escolher não entrar na arena. Sim. O debate racional é um privilégio, não uma obrigação. Você só deve debater com pessoas que possuem equanimidade, que valorizam os fatos mais do que os próprios egos e que conseguem suportar a dor de descobrir que estão erradas. Debater com quem só quer manipular e vencer a qualquer custo é um desperdício da sua própria inteligência. Mas a realidade é que a esmagadora maioria das pessoas só quer virar o tabuleiro de xadrez quando tá perdendo, né? Pro resto do mundo, o que a gente faz? Para essa maioria turbulenta, o Schopenhauer encerra com um provérbio que ele resgatou de Voltaire. A paz vale mais que a verdade. E isso nos deixa com um pensamento profundamente provocativo para a audiência digerir depois desse mergulho. Se o mundo ao nosso redor está repleto de pessoas prontas para chutar a mesa, distorcer palavras e apelar para gritos apenas para afagar a própria vaidade, talvez a verdadeira sabedoria não seja aprender a virar o tabuleiro mais rápido do que elas. A verdadeira sabedoria, a vitória intelectual suprema, talvez seja olhar para o jogo, reconhecer o caos inevitável e ter a elegância de simplesmente decidir não sentar à mesa. Pois nem toda batalha, por mais certo que você esteja, merece custar a sua paz. Fica aí a reflexão para o seu próximo debate.